Vem brincar comigo, vem. Alexandre na área. Salve, meus beleza, sejam bem-vindos ao canal. Bora ver mais um vídeo aqui que foi mandado pra mim. Bom, na real, isso daqui não foi mandado pra mim, isso daqui eu mesmo peguei. Mas, de qualquer forma, quero ver com vocês, tá bom? Salve aí pra galera da Tutu, que está me acompanhando nesse exato momento. E bora ver aqui o vídeo lá do Vício Nerd, mangakas que destruíram suas carreiras ou quase, tá bom? Bora dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema pra gente entender o que aconteceu com esses mangakas, o que eles fizeram exatamente, eles estragaram as obras, o que aconteceu, não sei. Deixa lá, inscreve no canal, ativa o sininho e bora dar uma olhada em 3, 2, 1, play. Mangakais, gênios malucos com mentes ultra criativas que dão vidas aos mangás e animes que você tanto ama ou odeia. Com tanta criatividade assim, eles não teriam tempo para cometerem crimes e bizarrices por aí, não é? Não é? Não. Na verdade, muitos deles se meteram em coisas bem erradinhas em suas horas vagas. E hoje eu vou te contar os casos mais absurdos em que esses mestres das artes de olhos puxados já se enfiaram. Se gostar, deixa o like e... Mano. Bora. Você já ouviu falar de Rurouni Kenshin? Não. Já. Mais conhecido por aqui como Samurai X. Samurai X. A obra acompanha a jornada de Kenshin Imura, um ex-assassino temido no passado como Batusai, o retalhador, que decidiu largar a vida de matança para virar um espadachim pacífico, jurando nunca mais tirar a vida de ninguém. Só que, como todo bom protagonista de shonen, o universo não ajuda. A cada esquina aparece alguém testando a promessa quase impossível dele. O mangá foi um sucesso absurdo, ganhou anime, filmes e live actions, tudo caminhando lindamente. Mas aí, após o lançamento de 3 filmes e live actions da franquia, veio uma bomba daquelas que derruba qualquer aleijado da cadeira. O autor Nobuhiro Atsuki foi pego com DVDs contendo conteúdo ilegal, onde adolescentes apareciam explicitamente cometendo certos atos, né? Mano. De correr, o autor confessou para as autoridades que o material era seu. Resultado: Samurai X foi congelado até o caso ser resolvido. A editora Shueisha suspendeu as publicações no Japão e nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Mas adivinha? A grana, meu filho. A grana no mundo dos negócios fala mais alto. Depois de pagar uma fiança de 200 mil ienes, o que dá uns 10 mil reais, o Atsuki foi solto. E alguns meses depois, Samurai X já estava de volta, como se nada tivesse acontecido. E não parou por aí. A obra ainda ganhou 5 filmes nos cinemas japoneses e até um remake de anime recentemente, em um novo estúdio. Ou seja, o cara tá money. Quando o Samurai X fez aniversário de 30 anos, vários autores renomados fizeram homenagens públicas à obra. Isso, é claro, deixou muita gente pistola. Pois de um lado tem gente que perdoou seus atos separando a obra do autor e de outro que passou a odiá-lo eternamente. E você? Qual é a sua opinião sobre isso? Cara, minha opinião sobre isso é o seguinte. Cara, tem muita coisa que se a gente for parar pra ver que o cara que inventou fez merda, a gente não vai ver mais nada nessa vida, porque o que não tem gente que faz merda aí, mano, que a gente conhece aí, que é conhecido e tal, e não sei o que, faz merda, mas a parada que ele teve aquela mão santa, por assim dizer, pra fazer, né? Então, assim, se a gente for parar pra olhar isso daí, né, a gente não vê mais nada. Então, assim, pela obra que ele fez de Samurai X, que eu acompanhei e gostei para um caraca na minha juventude, não que eu seja velho, vai a merda que ele tá me chamando de velho agora, mas quando eu era mais novo, vamos falar assim, tá ligado? Eu gostei pra caraca. Eu nem sabia que tinha um novo, os filmes eu não lembro se eu vi todos, eu acho que eu vi todos, sei lá, os live actions que eu digo. Pela obra, mano, eu amo pra caraca a obra do maluco. Agora, pela vida pessoal dele, obviamente eu repudio, tá ligado? O maluco, na minha opinião, ele deveria ter, tipo, no mínimo ter pago muito mais do que ele pagou, tá ligado? Ou continuar preso, tá ligado? Porque, mano, se o maluco ele tem um material desse que envolve menores, cara, é de né, suspeitar que ele não tenha coisa pior, talvez, tá ligado? Porque o maluco pra guardar um negócio desse aí, enfim, né? Então, pela vida pessoal dele, repudio pra caraca, alô polícia, tá? Mas agora pela obra, pra caraca, bom pra caraca, continua, mas, né?
é osso, tá ligado? Quando você descobre que o autor é um vagabundo miserento, tá ligado? Partindo pro caso do autor Mine, criador... Meio que, mesmo você gostando da obra, você meio que ainda acaba, quando você descobre esse tipo de coisa, você fica meio... dá uma pequena brochada, tá ligado? Se você realmente não, tipo, não for fã daquela obra específica, você para de ver. Agora, se você for minimamente um fã daquela obra que ele fez, mesmo sendo o cara que fez, tá ligado? Você ainda continua acompanhando a obra, mas... né, meio que você acompanha a obra, você meio que acaba ajudando o cara de certa forma, né? Cara, muito... Mano, que dificuldade, mano. Que dificuldade, meu Deus. Da light novel New Life Plus, Young Again in Another Road. Olha só esse inglês! Que nota vocês dão, hein? O enredo da obra é de um isekai padrão. Um idoso que perece e renasce como um jovem de 18 anos em um mundo de fantasia, vivendo uma nova vida de aventuras, enfrentando monstros, bandidos e, claro, cercado por belas waifus. Mas foi justamente quando a adaptação em anime foi anunciada, com o estúdio definido, dubladores escolhidos e até a música tema pronta, que a casa caiu. Usuários chineses começaram a cavar a vida online do autor e encontraram vários posts antigos com comentários nada agradáveis sobre eles. E não era pouca coisa não. Além de soltar umas pérolas bem xenofóbicas contra chineses, sobrou até pros coreanos. Sim, os K-popers. Pra piorar, dentro da própria história, o protagonista dessa light novel era descrito como alguém que tinha ceifado a vida de milhares de chineses na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, dava pra ver que o cabra não simpatizava muito com Xing Lings. E a coisa fica ainda mais apimentada quando a gente lembra das coisas que o Japão fez com a China naquela época. O autor tentou se desculpar, apagou os posts, disse que iria mudar, mas... se fodeu. Os dubladores principais do anime se demitiram, o estúdio Seven Arcs Pictures cancelou a produção do anime, a Kadokawa suspendeu a publicação da light novel e as vendas despencaram. Em resumo, a maior chance da vida dele virou sobrou pó. nada. Afinal, os japoneses com certeza se sensibilizaram com os chineses e repudiaram esse comportamento preconceituoso, né? A real é que a China é um dos maiores mercados de anime do mundo. Comprar briga com eles significa perder muito dinheiro. Então a indústria preferiu apenas cortar o mal pela raiz e enterrar tudo. No fim, talvez, só talvez, se New Life Plus tivesse o mesmo peso de um Samurai X da vida, a história seria diferente. Um caso parecido rolou com James Gunn, diretor de Os Guardiões da Galáxia. Acharam tweets antigos dele com piadas bem pesadas, a Marvel chutou o cara, só que ele deu a volta por cima e hoje é chefão criativo da DC Studios. Já o Mine, bom, esse não teve a mesma sorte. Ame ou odeia Shonen Jump, a revista que publicou Dragon Ball e Naruto. Uma coisa é fato, os caras sabem transformar mangá em dinheiro. E nos anos 90 apareceu lá um novato chamado Mitsutoshi Shimabukuro, com a obra chamada Seikimatsu Leader Den Takeshi, ou simplesmente a história de Takeshi, um líder do final do século. A comédia era tão maluca que tinha como protagonista um moleque com cara de tiozão, ator de filme pornô. Caraca, esse daí é o Guina, mané. É o Guina. É o Guinness, mané. Mas que sonhava em ser um grande líder. E de fato, liderou. Vendeu horrores. Só que ele decidiu usar a grana que ele ganhou de uma forma que fez ele ver no dia seguinte o sol quadrado. Mitsutoshi foi pego pagando pelos serviços íntimos de uma adolescente de 16 anos de idade. Mano, que vacilo, hein? Se tivesse esperado só 2 aninhos, tava de boa, sem ficha criminal e sem precisar conhecer o famoso lugar onde não se pode derrubar o sabonete. Resultado, a Shonen Jump congelou o mangá na hora, e parecia que a carreira dele tinha ido pro brejo. Mas no Japão, aparentemente, xenofobia é um crime muito mais cabeludo do que abuso de menor de idade. Pois ele foi condenado a somente 2 anos de prisão. Vamos esperar o quê, né? Um lugar que fez Boku no Pico. Que nojo. É óbvio que, né, que vai dar uma sentença dessa. Fez Boku no Pico, tá no ar até hoje. Isso daí, perdoar o cara, pessoal, foi isso só. Isso aqui de comer uma adolescente, caralho. Ai, que safadeza. Mas olha só,
Ele nem chegou a ser preso. Teve apenas suspensa por 4 anos, ou seja, ele só iria em cana se cometesse outro crime nesse tempo. E mais, 3 anos após o ocorrido, a editora não só reabriu as portas para ele, como também esticou um tapete vermelho e deixou o cara continuar sua história. Eba! E não parou por aí. Mitsutoshi ainda lançou outra obra chamada Toriko. Um mangá sobre caçadores de ingredientes raros em um mundo de comida é um tipo de item lendário. E adivinha? O bagulho explodiu. Virou anime, ganhou jogo, boneco e até teve crossover com Dragon Ball e One Piece. Detalhe! O cara ainda é amigão do Oda, autor de One Piece. Já fizeram collab juntos e isso talvez tenha ajudado no milagre do ressuscitamento de sua carreira. Agora, um dos casos mais interessantes da lista veio de Kazuichi Hanawa, mangaka que em 1994 acabou atrás das grades por posse ilegal de armas modificadas. Aparentemente, essa infração de lei é bem grave no Japão, o que fez o cara passar 3 anos na prisão, que por sinal virou o título de sua obra mais famosa. Mas Hanawa não ficou chorando no cantinho ou dando breuco. Eu acho. Depois dessa experiência confinado, ele transformou o infortúnio em inspiração e lançou Na Prisão, sua autobiografia em mangá, mostrando de um jeito quase filosófico o dia a dia na cadeia. E detalhe, o estilo de desenho dele é bem único, quase fotográfico, com traços detalhados e sombrios que lembram até o Kyoe. O sucesso foi tanto que rendeu prêmios, reconhecimento da crítica e ainda virou filme em 2002, que ganhou prêmios e rodou festivais internacionais. Então, quem sabe, pra você ficar rico só não tá faltando você ir preso. E ter o risco de ter o furico violado só pra você ganhar uns milhares de dólares. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu faria esse acordo. Diferente do autor de Na Prisão, Jun Young Seo, autor de Windbreaker, e aqui eu tenho que fazer um parêntese gigante. É ruim, não fazia nada, não vale a pena não ser louco, é? Vai, você é louco, é? Até nunca, rapaz. Ei, meu brioco é sagrado. Pra não ter confusão, pois existem 2 obras com o nome de Windbreaker. Um é um mangá japonês sobre gangues, e não é esse que eu vou falar aqui, e o outro é um manhwa coreano sobre ciclismo, que esse sim é o que eu vou falar. Como eu ia dizendo, o autor desse manhwa carecia de algo crucial para um mangaka. Imaginação! Ele tinha 0. Isso porque ele foi acusado de plagiar diversas obras, até mesmo as mais famosas, como Tokyo Ghoul. Mas isso aqui também, meu amigo, você pediu para ser pego no pulo, hein? Fazendo tracing de vários painéis famosos. E bom, a desculpa que ele deu foi que os prazos exigidos pela editora eram curtos demais e que mal dava tempo para respirar, quanto mais criar algo original. Poxa, se tava precisando de referência, era só pegar uma imagem aleatória no Google, né? Pois é, pô. Ou no Pinterest, com pessoas reais, né? A obra coreana Windbreaker contava com mais de 500 capítulos e acompanhava a história de um estudante que no seu tempo livre praticava ciclismo radical. Caralho. Durante esses momentos ele vivenciava amizades, dramas, amores e aventuras. Depois que a editora recebeu a confirmação do autor de que muitas das cenas vinham sim de uma inspiração além do ponto, Windbreaker foi oficialmente cancelado. A editora Navel Webtoon também reembolsou os leitores que haviam pago pela série. E o autor soltou uma nota se desculpando e reconhecendo o seu erro. Desculpe! E para não deixar os fãs na mão, ele ainda publicou no seu blog pessoal o desfecho que havia planejado para a história, agradecendo quem ainda o apoiava e lembrando que prazos impossíveis podem até mesmo destruir uma obra promissora. Então, você achou que os casos de mangakas metidos em escândalos com menores tinham acabado? Pois segura aí porque esse provavelmente é o pior de todos. E adivinha? Mais um da Shonen Jump. Tatsuya Matsuki, roteirista de Act Age, um mangá que conta a história sobre uma jovem que sonhava em virar uma grande atriz, foi preso em 2020 depois de, digamos, passar a mão de não devia numa garota de apenas 13 anos. E pra piorar, o gênio ainda tentou fugir de bike. Sério, quem ele pensava que era? O CJ do GTA? O fato é que essa proeza foi gravada por câmera de segurança e ele acabou sendo identificado. O que pra piorar ainda juntou com outras denúncias do mesmo grau que já haviam feito contra ele. Ou seja, não era a primeira vez que ele tinha dado essas escorregadas. Resultado, Matsuki foi condenado a 1 ano e 6 meses de prisão.
Mano, eu não tô tancando isso, cara. Eu não. Mano. Mano, não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. Caraca, mano. Mano, 13. O cara. Ele foi. Ele. Ai, que ódio. Assim, é como eu falei pra vocês, eu sou um cara razoável, eu sou um cara gente boa, vocês me veem zoando aqui e tudo mais, né? Eu prefiro zoar, eu gosto de rir pra caraca. Mas se o maluco chega e eu descubro que ele botou a mão em qualquer parte do corpo do meu filho que não era pra colocar, eu vou querer dialogar com ele, no mínimo, tá? Mas no mínimo mesmo 5 minutos. Mas vai ser um diálogo tão bom que ele nunca mais vai esquecer e ele vai entender que não é mais pra fazer isso, porque depois do diálogo provavelmente eu acho que ele nem vai conseguir fazer mais isso. Mas no máximo seria pelo menos uns 20 minutos só de dialogada. Mas ia ser aquela ali, mano, vou te falar um negócio. Ele não ia preso. Eu ia preso. Só falo isso. Tô usando aqui as palavras do Július, tá ligado? Porque eu faria exatamente o que ele falou. O cara lá que ousou tocar no filho dele, é a mesma coisa que eu falo, tá ligado? Toca no meu filho. Toca. Experimenta. Ih, rapaz. Anos. Ou seja, ele só iria preso se voltasse a aprontar. A Shonen Jump dessa vez não pegou leve com ele. O mangá que estava bombando e praticamente tinha um anime garantido no futuro foi cancelado na hora. Todos os países pararam de publicar Act Age imediatamente. Até uma adaptação para teatro que já estava em andamento acabou sendo engavetada. A editora até pediu desculpas ao público e mostrou solidariedade à ilustradora da obra, que acabou pagando o pato sem ter culpa nenhuma. Só porque o parceiro de trabalho decidiu andar de bike nas ruas do Japão com sua mão boba. Quero ver, outra vez, meus olhinhos de noite serena. Porra, absurdo, caraca. Caraca, essa foi muito boa, mano. Pra dar fim aos casos de mangakais e seus gostos ilegais, temos Kenya Suzuki, autor que publicava há anos a sua obra Oshiete Gaoko-chan. A história mostrava o cotidiano de um trio de amigas e seus estilos de vida completamente diferentes uma das outras. E por isso mesmo, tem uma amizade improvável. Rendeu um sucesso tão bom a ponto de virar um anime. Pois bem, em 2021, depois de 7 anos publicando a obra, Suzuki, aos 40 anos, foi preso no Japão. Ô, louco. O motivo? A polícia japonesa encontrou no escritório dele 6 coleções de origem alemã com materiais envolvendo crianças. Se não bastasse, em casa ele tinha um verdadeiro pacotão com mais de 46 publicações. Nossa! E o cara ainda teve a cara de pau de confessar que queria comprar mais desse tipo de material desesperadamente, afirmando que não podia adquirir isso no Japão. Diálogo. Isso é falta de diálogo. Tô falando pra você, diálogo é a solução. Só falo isso. Kenya Suzuki pegou 1 ano e 2 meses de prisão, também suspensos por 3 anos. Mesmo sem ir atrás das grades, sua carreira foi pro ralo. Gaoko-chan foi suspenso indefinitivamente e desapareceu das plataformas oficiais. Pra nossa sanidade mental, nosso amigo Mamari Touno, autor da light novel Log Horizon, felizmente não cometeu nenhum crime envolvendo menores. Na verdade, o que ele fez foi algo que eu aposto que você e eu faríamos se pudéssemos: sonegar imposto. Meu herói não usa capa, ele fuma maconha! Em 2015, com o sucesso de suas obras, Mamari faturou milhões de ienes, mas deixou de pagar uns 30 milhões que deveriam ir pro governo. Para completar, a empresa dele também devia mais de 7 milhões. Eita. Resultado, foi acusado de sonegação fiscal e condenado a 10 meses de prisão. Porém, devido ao seu bom comportamento, ele conseguiu a proeza de escapar de ir para trás das grades, pegando apenas uma prisão domiciliar marota. E o melhor, Log Horizon, que é basicamente um Sword Art Online, em que os personagens ficam presos dentro de um MMORPG, não sofreu grandes problemas por causa dessa treta. Já o caso de Yuji Sua foi o que mais teve dores de cabeça na justiça. E não porque ele cometeu algum crime na vida real ou algo do tipo, mas sim por causa do conteúdo de sua obra. E que obra é essa?
Bom, é basicamente O mangá em questão se chamava Mishitsu e contava a história de uma garota de programa que sofria nas mãos de um cliente extremamente abusivo. A trama mostrava ele fazendo umas brincadeiras da pesada com ela. Se é que você me entende. Mas no fim, a personagem dizia que no fundo sentia um prazer naquilo tudo. Zé da Manga! O mangá tava rolando de boa nas livrarias desde 2002. Até que um belo dia amaldiçoado, um pai encontrou um volume no quarto do seu filho adolescente. O que ele leu ali o deixou tão chocado, tão perplexo, que ele decidiu abrir uma denúncia contra o próprio autor na justiça. Na época, a repercussão foi das grandes na indústria de mangás adultos. O veredito, foi que as cenas eram consideradas violentas demais e mostravam atos forçados na marra de forma imoral e com pouca censura. E por isso foram classificados como ilegais. Pra quem não sabe, no Japão não existe nenhuma lei proibindo lançar mas eles são obrigados a ter uma censura. Sim, aquelas tarjinhas ou mosaico nas partezinhas. E a obra dele, até tinha um nível de censura. Mas era o mesmo que nada. Aquelas imagens nunca saíram da minha cabeça. Ele até tentou recorrer dizendo que existem outros mangás explícitos no Japão. Só que o tribunal rejeitou o argumento, pois o problema não era só o tema, mas a forma como ele desenhava. Era tudo muito gráfico, as expressões exageradas. Não, detalhe. Assim, você gosta da ideia... Não, eu também não gostaria de ver uma parada dessa, nem mangá, nem anime, em nenhuma mídia, tá? Tem quem consuma? Infelizmente tem, tá ligado? Mas assim, até onde eu entendi aqui, os personagens são adultos, certo? Ou eu tô falando alguma merda? E vocês sabem que existe fechixe pra tudo, tá ligado? Tem fechixe pra tudo, tá ligado? Por isso que tem maluco que né, pega dessas paradas. Esses aí tem que ser internado? Tem, mas tem gente que pega essas paradas aí. Eu não quero. Até aí, ok, vocês entenderam, né? Beleza. O problema todo aconteceu porque um pai desatento não viu que o seu filho de menor diminuído levou isso pra casa e nem parou pra pensar, pera aí, quem é que deu esta merda pro meu filho? Alguém emprestou? Alguém comprou? Ele roubou? Não, a culpa é de quem fez. Então assim, apesar de eu não gostar disso daí, realmente isso daí deveria não existir na minha opinião, mas né? Não depende só do meu gosto. Então existe, tá? Tô falando isso baseado em outras coisas que são até boas, são legal, tá ligado? Mas não é pra criança. Então, por causa de um ou dois pais, né, que são desatentos, outras obras que não tem nada a ver com isso daí acaba sofrendo também. Aí, conclusão, ao invés de eles botarem a culpa neles mesmos, ou em quem deixou eles pegar esse tipo de coisa pro filhinho, anjinho, que não sabe de nada a ver, ele vai lá e culpa o autor, tá ligado? Volto e repito, isso daí, na minha opinião, não deveria nem existir. Porque não é meu gosto, obviamente, mas eu sei que tem gente que tem fechiche pra tudo e gosta de ver esse tipo de coisa. São personagens adultos, não é tipo Boku no Pico, que, tipo, caraca, eu não sei o que tem nesse negócio aí. Deve ser muito pesado. Deve ser muito pesado, mais pesado do que Boku no Pico, mais pesado do que Euforia, que já falaram pra mim que Euforia é pior do que Boku no Pico, tá ligado? Não é possível que isso aqui seja pior do que o Boku no Pico, porque literalmente Boku no Pico é uma criança com adulto, porra! Isso no primeiro episódio. É porque eu não tô falando dos outros episódios, que são tão ruins quanto, tá ligado? Eu não vi essa repercussão aí, tá ligado? Então assim, se é pra fazer esse daí com esse maluco, tem que fazer com o maluco também que criou o Boku no Pico, que criou também o Euforia, que eu não vi e nem quero ver, que eu tenho certeza que tem algo do tipo igual esse daqui. Se foi pra um, tem que ser pra outro. Ó, vamos ver essa parada aí, hein? Vamos ver, ô polícia, alô polícia, vê esse negócio aí, hein? Destrua um Boku no Pico, por favor. Partes super detalhadas, tudo pra chocar e prender o leitor. No fim, Yuji e a editora escaparam da prisão pagando uma multa de 1,5 milhão de ienes. Mas suas obras sumiram das prateleiras. E a carreira do mano foi pro saco. E bom,
Eu diria que essa obra teve a infeliz sorte de virar bode expiatório de uma ala mais conservadora do Japão, por Pois estar é. nas lojas e ser de fácil acesso. Pois Já é. que existiu uma caralhada de obras da mesma natureza no mercado e nenhuma delas deu esse BO. Pois Hoje, é. graças à internet e um upgrade nas leis, esse tipo de conteúdo circula sem depender das lojas físicas, ganhando mais liberdade. Coitada, nasceu na época errada. É isso, é. valeu e até o próximo vídeo. Pois é. Pois é. É o que eu falei agora. É o que eu acabei de falar. O que você não... Mano, eu não vi tudo isso, graças a Deus. Tá ligado? Pelo menos euforia eu não vi, não quero continuar invicto. Porque eu tive a desgracenta sorte, pra não dizer o contrário aqui, de ver Boku no Pico, tá ligado? Que nem isso, se pudesse voltar no tempo, eu veria. Entendeu? Mas eu vi. Fazer o quê? Mano, é o que eu acabei de falar. Tem outras obras que são igual, de repente, se pá, pior do que esse que deu BO. E tá aí até hoje. Vai entender. Né? Alexandre, desce o diálogo no criador de Boku no Pico. Pô, dá vontade mesmo, tá ligado? De fazer isso. Bom, gente, é isso. Eu vou deixar o link do Vício Nerd na descrição. Espero que vocês tenham curtido o meu react e respondendo de novo aquela pergunta inicial do que ele fez, né? O que vocês acham? Vocês ainda continuariam consumindo a obra do maluco que fez tais coisas? Ou vocês, como é que eu posso dizer, deixaria quieto? Não quero mais ver essa merda por causa do criador. Tá ligado? Confesso que, por exemplo, teve coisas que eu vi na época, como isso aqui, por exemplo, que eu não sabia e eu tô sabendo agora. Apesar de na época ter sido fã de Rurouni Kenshin, que é o Samurai X, conheço como Samurai X, tá ligado? Mas eu vi na época que eu não sabia disso, não tinha informação nessas paradas. Não sei se de repente, se fosse lançado hoje e eu tivesse gostando, e aí do nada, ó, notícia aqui, o criador de Samurai X fez isso, aquilo, outro, pá. Eu não sei, provavelmente ia ficar tipo, caraca, mano, nossa... Putz, é sério, mano, que eu vou dar ibope pra uma obra de um cara que faz esse tipo de coisa, meio que, assim, apesar de eu gostar da obra dele, eu meio que vou estar ajudando ele de certa forma no quesito financeiro, né? Mas ao mesmo tempo a obra é boa, tá ligado? Então a gente fica meio que numa sinuca de bico assim, porque não sabe meio o que fazer, tá ligado? Sei lá, eu não sei, eu particularmente, eu ainda ia continuar querendo ver a obra ali, se tivesse ainda disponível, tá ligado? É o que eu falei, eu ia separar o criador. Tanto que, tipo, tem música que eu ouço, filme que eu vejo, anime que eu vejo, que eu não faço nem ideia de quem é o autor, muitas das vezes. Eu não tô, ó. Eu sou assim. Eu sou um cara simples. O negócio tá me divertindo, eu não sei quem fez aquela obra, mas me divertiu, é isso. Tá ligado? Então é isso. Entendeu? Mano, é uma parada muito complicada de falar, porque é muito delicado, entendeu? Mas é isso, qual a opinião de vocês? Deixa nos comentários. Tá? É isso, gente. Vou ficando por aqui. Só vai ver mais vídeos. Até a próxima. E valeu.